vão começar a colher esse ano para a glória de Deus. E você não vai parar de plantar, amém? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, palavra que Deus colocou no meu espírito. Daqui a pouco nós vamos fazer o ato profético de consagrar mais 3 meses do ano. Nós consagramos na sexta-feira 3 meses, no sábado ontem foi muito bom, mais 3 meses, e hoje mais 3 meses, e amanhã a gente encerra consagrando mais 3 meses do ano, fechando 12 meses de vitória para a glória de Deus. 12 meses debaixo da proteção divina, 12 meses de prosperidade, 12 meses debaixo do sangue de Cristo. E amanhã você vai receber o óleo consagrado, vamos ungir você, e você vai receber 12 sementes para plantar profeticamente sobre a tua vida. Você não pode perder que amanhã é o grande encerramento da campanha do projeto de vida, amém? Ainda dá tempo de você consertar áreas da sua vida esse ano e viver debaixo de vitória. Eu quero trazer essa palavra, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, ficasse de pé. Eu vou pregar hoje, vai ser breve, mas eu tenho certeza que vai poder abençoar a tua vida poderosamente. Marcos capítulo 3, verso 16, pega também um livrinho que nós vamos ler nesse livro também. Marcos capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Os intercessores me ajudando. Aleluias. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler Marcos 3, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Vou pegar um raciocínio do 14. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Verso 14, eu quero que você frise o 14 e o 15. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção, a tua capacitação divina, ministra a tua glória, Senhor. Fala com teu povo, a tua presença seja tangível aqui essa noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar na presença do Pai. Meus amigos, meus irmãos, meus amados, essa noite, nesse terceiro elo desta campanha do Projeto de Vida, eu quero pregar uma mensagem titulada Relacionamento com Deus. Quero falar sobre relacionamento com Deus. Aqui na apostila, no 5º passo, você que tem o Projeto de Vida, se você não pegou, você vai pegar esse projeto ainda hoje. Mas aqui na página de número 4, se eu não me engano, o 5º passo fala o seguinte: orar e não murmurar. A oração e jejum move o coração de Deus. A oração e o jejum move o coração de Deus. O que move o coração de Deus não é o sofrimento. O que move o coração de Deus não são os problemas que enfrentamos. O que move o coração de Deus não é porque tadinho de mim eu estou sofrendo. O que move o coração de Deus não é a humanidade passando fome, não é a humanidade enfrentando pestes, pragas, terremotos, pandemia. É claro que Deus se entristece com tudo isso, mas o que move o coração de Deus é quando a igreja, os seus filhos, eles oram e jejuam buscando uma solução para essa terra ou para as suas vidas. E para que nós possamos entender essa semente, que em tempo de adversidades, nesse ano de 2021, nós não podemos parar de semear. Tempo de luta, nós não podemos parar de plantar. E uma das coisas que nós iremos aprender hoje, falamos ontem de algumas sementes, o que vamos falar hoje é que a semente que eu e você temos que plantar todos os dias é oração, jejum e relacionamento com Deus. Precisamos plantar porque orar e não murmurar, gente. Porque é mais fácil murmurarmos do que orarmos. É mais fácil falar mal do que orar.
É mais fácil nos lamentar e dizer: Deus, por que o Senhor permite tal situação, do que ir para o joelho e tentar entender por que aquilo está acontecendo. É mais fácil a gente murmurar. A palavra murmurar fala difamar, xingar, resmungar. E nós estamos vivendo uma geração que murmura muito e ora pouco. Deus está querendo que eu e você oremos mais, porque quem ora para de murmurar, gente, e quem murmura parou de orar. Então a solução para a nossa vida, o profeta Abacuque, nós estamos pregando esse projeto de vida todo sobre o livro de Abacuque, o capítulo 3, o verso 18. Você vai ver o verso 17, ele vai dizer: olha, ainda que não haja gado, ainda que não haja fruto, ainda que não haja emprego, ainda que não haja comida, ainda que haja crise, ainda que haja fome, ainda que haja desemprego, ainda que haja pandemia, ainda que haja um cenário caótico, ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas por que Abacuque faz isso? Por que ele fez isso? Porque se você ler alguns versículos anteriores, Abacuque ele vai e ele diz assim: vou me colocar na torre de vigia, e eu vou vigiar para ver aquele que fala comigo. Eu vou orar até Deus falar comigo e me explicar por que isso está acontecendo, por que isso está sucedendo. E ele se coloca na torre de vigia, e Deus aparece para ele e diz: Abacuque, escreve a visão, porque ela vai se cumprir, mas é preciso entender que eu estou no controle de todas as coisas, Abacuque. É preciso entender que orar e não murmurar é o que nós precisamos plantar nesse ano de 2021. Plantar uma vida de relacionamento com Deus. Quando eu falo oração, meus irmãos, eu falo de um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem comunhão. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem sentar um com o outro. Não existe relacionamento sem conversa. É impossível um marido conseguir se relacionar com a esposa se não sentar para conversar, se não tiver momento de intimidade, se não tiver momento de olho no olho, não tiver momento de estar perto. É impossível um filho ter um relacionamento com o pai se não tiver uma amizade, se não tiver uma conversa franca. Da mesma forma, eu quero dizer para você, muita gente diz que tem relacionamento com Deus, mas na verdade o relacionamento com Deus não pode ser marcado por um culto na igreja apenas. O relacionamento com Deus não pode ser marcado por dizer: eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, eu tenho uma fé. Louvado seja Deus que você tem. Mas o relacionamento com Deus tem que ser marcado assim: eu converso com meu pai, eu ando com meu pai, eu escuto a voz do meu pai, eu falo com ele, ele fala comigo, eu me relaciono com ele, ele se relaciona comigo. Uma das formas de se relacionar com Deus, gente, é pela palavra e a oração. A palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, porque ela não é letra, ela não é história. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é espírito e vida. A letra mata, o espírito vivifica. A palavra que eu prego para você, ela é espírito e vida. Ela tem poder de mudar a sua situação. Ela tem poder de curar, de libertar, de pegar uma pessoa das drogas e transformar em um cidadão honesto. Ela tem poder de pegar um relacionamento arrebentado e transformar para a glória de Deus. A palavra não é letra, a palavra é o Espírito de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés, ela me guia naquilo que eu tenho que fazer. Então a gente precisa entender que relacionamento com a palavra, com a oração, eu preciso me relacionar com Deus, gente. É possível, pastor? É possível. A primeira mentalidade que eu tenho que ter é que Deus é pai, eu sou filho. Se Ele é pai, eu sou filho, eu posso conversar com meu pai a qualquer hora. As minhas filhas podem conversar comigo a qualquer hora. Eu quero dizer para você que você tem um pai que você pode conversar com ele a qualquer hora. Eu quero dizer para você que você tem um pai que na hora que você dobra o joelho diz: Pai, em nome de Jesus, ali Ele está. Na hora que você diz: Pai, em nome de Jesus, ali Ele aparece. Na hora que você diz: Pai, eu não estou aguentando, Ele já chega e te levanta. Na hora que você diz: Pai, eu preciso de um relacionamento, Ele fala: estou aqui, filho. Relacionamento com Deus começa com algo que eu quero liberar sobre a sua vida. Começa com o primeiro.
começa com o princípio do primeiro. Pastor, olha o que diz em Romanos capítulo 11, verso 16: e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. O princípio aqui é o seguinte: se a raiz é santa, a raiz é o que, gente? Que nasce primeiro, é o fruto ou a raiz? A raiz. O que vem primeiro é a raiz. Ele está dizendo: se a raiz é santa, o caule é santo, os galhos são santos, e o fruto vai ser santo, e o que fizer de farinha daquela mandioca vai ser santo, porque já saiu de um princípio santo. Deixa eu te dar uma palavra profética. Relacionamento com Deus começa com o primeiro. Relacionamento com Deus começa a eu priorizar Ele em tudo. Significa eu colocar Ele na frente de tudo. Significa eu dizer: Tu és o primeiro na minha vida. Significa dizer: Tu és a essência, a origem. Quando eu olho para Jesus, Jesus chama os 12 discípulos. Essa palavra de Marcos 3,16 não significa 15, que é só para os 12. Jesus chamou 12, depois chamou 70, depois chamou 120, depois chamou todos os povos e as nações, as línguas. Chamou você que está aqui essa noite sentado nessa cadeira. E o chamado dele ele chamou os 12 e disse: eu quero que vocês venham para estar comigo, para se relacionar comigo. Depois vocês vão pregar, depois vocês vão curar, depois vocês vão expulsar demônio. Primeiro venham andar comigo. Primeiro se relaciona comigo, depois você faz a obra. Primeiro esteja comigo, depois você vai trabalhar. Primeiro esteja comigo, depois você vai para o trabalho. Primeiro esteja comigo, depois você vai para a loja. Primeiro esteja comigo, depois você resolve o que tem que resolver. Deus está dizendo: relacionamento com Deus começa com o que é primeiro. Tudo que é primeiro é santo, é santificado, determina o restante. Determina o restante. Nós precisamos entender o que é primeiro. Nós precisamos entender. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não consigo buscar a Deus em primeiro porque eu tenho necessidade demais, pastor. Eu sou um homem ocupado, eu sou uma mulher ocupada, talvez você diz, irmã, e eu não tenho tempo para buscar o Senhor porque eu tenho necessidades, e eu tenho que resolver as minhas demandas, a minha necessidade. Deixa eu te dar uma palavra profética. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, o Pai sabe que você tem necessidade. O Pai sabe que você tem necessidade. Ele quer suprir suas necessidades. Ele sabe. A Bíblia vai dizer, meu querido, uma palavra profética que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 6, o verso 33, ele diz assim: mas buscai em primeiro, diga comigo, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo: se você tem um relacionamento comigo, se você prioriza a minha intimidade com você em primeiro lugar, eu sei que você tem necessidade, eu sei que você precisa de dinheiro, eu sei que você precisa de serviço, eu sei que você precisa de saúde, eu sei, mas eu vou acrescentar tudo que você precisa. Eu vou trazer tudo que você precisa. Temos uma geração que diz assim: olha, às vezes a gente fala assim: pastor, eu não consigo dedicar as primeiras horas do dia para Deus, eu não consigo dedicar o primeiro momento do dia para a palavra. Na verdade não é que a gente não consegue, é que a gente não prioriza o que é mais importante. Porque quando nós priorizamos, Deus vai acrescentar todas as coisas, gente. Deus vai colocar na sua mão tudo que é preciso, tudo. Mas a oração é uma semente, um relacionamento. Ele diz assim: olha, revista, as únicas armas dessa terra, poderosa o suficiente para penetrar o espírito humano, invadir o território do inimigo, anular os poderes malignos, destruir as fortalezas de Satanás, são a oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Diga comigo: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Há armas poderosas que destroem as obras do inferno sobre a nossa vida. Irmão, deixa eu te dar uma palavra profética. Eu falo com convicção: o diabo está planejando a sua derrota, assim como a minha derrota. O diabo tem planejado destruir, colocar uma enfermidade. Não pense que a vida está tão fácil assim. O diabo tem planejado
Mas quando você ora, que você jejua, o poder da oração e do jejum destrói o laço do passarinheiro, destrói a praga que pode vir sobre a tua vida. Muitas pessoas precisam entender o poder que há no relacionamento com Deus. Um dos objetivos das hostes malignas é destruir tudo que é santo, tudo que é puro. Ele usa líderes imorais, ateus, que querem acabar com a democracia, inaugurar regimes totalitários como a força governante da terra. Desejam desacreditar os líderes cristãos, enfraquecer a sua influência nas cidades, países, silenciar a igreja. Os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo, causando disputa na igreja, líderes brigando com líderes, gente olhando para os pastores e desconfiando do pastor, da pastora, gente falando mal do seu irmão. Muitas vezes o diabo ele quer causar divisão, sabe por quê? Porque ele quer tirar o foco da igreja, quer estabelecer o reino, ganhar as almas e levar o povo para o céu e fazer realmente uma igreja vitoriosa. Ele não quer que isso aconteça. Mas é por isso que a igreja tem que orar. Diga glória a Deus. Toda vez que você vê que está tendo briga na tua casa, toda vez que você está vendo que tem divisão na tua casa, toda vez que eu percebo que na igreja tem murmuração, gente falando isso, aquilo outro, eu digo: Deus, epa, vamos começar a levantar a oração, jejum, porque isso é o diabo querendo dividir, mas não vai conseguir, porque enquanto houver joelho dobrado, haverá vitória em nome de Jesus. Ninguém pode derrubar uma pessoa que anda em oração, gente. A oração é como uma arma nuclear, é como uma bomba nuclear no inferno, destrói todos os planos do maligno. Não há poder que pode derrubar um povo que ora. Não há poder que derrube um povo que ora. A Coreia do Sul é um país que 80% do país é cristão. 80% do país. Agora pergunte todas as igrejas. A Coreia do Sul foi um país sofrido, recebeu muita guerra, passaram muita fome. Teve uma época que a Coreia, o povo quase todo comia só arroz, pouquinho de arroz na tigela, porque havia muita fome na Coreia toda. Sabe o que foi que a igreja fez? Todas as igrejas, seja batista, seja quadrangular, seja assembleia, eles firmaram um pacto. Todas as igrejas estariam orando 4 horas da manhã pela cidade, pela nação. E ainda hoje, depois de centenas de anos, a Coreia, todos os dias, na madrugada, as igrejas estão abarrotadas de gente orando, para que o governo prospere, para que a cidade prospere, para que as famílias prosperem. É preciso entender o poder que há no relacionamento com Deus. O primeiro é o que define o teu relacionamento com Deus. O primeiro é o que define a tua vida com o Pai. João capítulo 15, tem algo aqui profético. Se você puder abrir a sua Bíblia aí rapidinho. João capítulo 15, ele fala algo muito poderoso. Aleluias, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, verso 5: eu sou a videira, vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. O que Deus está dizendo aqui? Sem relacionamento com Deus nós não podemos fazer nada. O que Deus está dizendo? Se você não estiver conectado em mim, através da oração, através do relacionamento, através da conversa, através da busca, através da palavra, sem mim você não pode fazer nada. As pessoas que se distanciam desse princípio, elas perdem o emprego às vezes, elas perdem a saúde, elas perdem o casamento, elas perdem a vida espiritual. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos vencer nada, querido, nada. A minha vida precisa ser baseada no relacionamento que eu tenho com Deus. Relacionar com Deus vai além de um mero momento no culto, não que não seja importante. Relacionar com Deus fala de viver uma vida realmente de oração, uma vida de intimidade com a palavra, uma vida de intimidade com o Senhor. Talvez você diga: pastor, quando a gente prega sobre oração, as pessoas não gostam muito de ouvir. Elas gostam de ouvir: você vai prosperar. Elas gostam de ouvir: você vai ser curado. Mas deixa eu te dar uma palavra profética. A única coisa que trai o poder de Deus na igreja é o poder da oração. Igreja, eu sou seu pastor, sua pastora está aqui,
mas eu não posso fazer você depender só de mim. Está aqui os meus líderes, eu não posso fazer vocês depender de mim. Eu tenho que ensinar vocês a depender diretamente do Pai. Eu tenho que fazer vocês dependerem diretamente do Senhor. Você precisa ir até Ele em oração e receber ajuda fresca na hora. Você precisa, na hora da necessidade, você buscar a face do Senhor. Não tem como eu te ensinar a depender da fé do pastor. Eu preciso levar uma igreja a entender que quando você se relaciona com Deus, tudo é possível àquele que busca o Senhor. Adão se relacionava com o Pai. Adão se afastou de Deus. Abel agradou a Deus, mas o único que andou com Deus foi Enoque. O único que andou com Deus foi Noé. O único que andou com Deus foi aquele que entendeu que quando você se relaciona com Deus, Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te livra da calamidade, Deus te livra desse vírus, Deus te livra de tudo aquilo que não presta, gente. No dilúvio todos morreram. O único que não morreu foi Noé e a sua família. Por quê? Estava andando com Deus. Nessa pandemia, se você anda com Deus, Deus vai te poupar de todo o vírus do inferno em nome de Jesus. Se você anda com Deus, Deus te poupará da praga que virá sobre a terra. Se você anda com Deus, você será abençoado. Intimidade com Deus é para aqueles que entendem o poder do primeiro. Você está dando o seu primeiro para Deus? O primeiro momento do seu dia tem que ser dado ao Pai. A tua primeira oferta tem que ser dada a Deus. O teu dízimo tem que ser tirado primeiro para Deus. A tua vida espiritual tem que ser colocada em primeiro lugar para o Senhor. Quando a gente faz isso, irmão, nós vamos provar o que está escrito aqui: todas as coisas serão acrescentadas. Você que está entendendo essa palavra, fique de pé nesse momento. Relacionamento com Deus é um princípio que Deus quer para que nós possamos viver nesse 2021 debaixo de uma bênção do céu. Orar e não murmurar, clamar a face do Pai, clamar a face de Deus. Eu não posso subir nesse altar, gente, pregar simplesmente porque eu sei pregar, simplesmente porque eu quero. Eu preciso passar um tempo com Deus, ouvindo o que Ele quer para me pregar. Eu preciso me relacionar com Deus. Se eu quero que a tua vida seja abençoada, curada, eu preciso buscar a Deus no secreto, e você também. Esse ano é ano da gente falar assim: Deus, eu vou me dedicar ao máximo ao Pai, eu vou me dedicar ao máximo ao Senhor. Hoje eu estava lendo a Bíblia e eu gostei demais, porque começou a falar de Adão. Falou: Adão viveu 900 anos e morreu. O filho de Adão não viveu 800 anos e morreu. Fulano viveu 300 anos e morreu. Mas aí de repente chegou no homem e falou assim: fulano viveu 365 dias e não morreu, Deus levou ele. E eu falei: quem foi esse homem? Enoque. Ele andou com Deus. Enoque andou na presença de Deus. Ele andou e Deus falou assim: eu vou levar esse cara, não vou nem deixar ele experimentar a morte, porque quem anda comigo tem privilégios maiores. Igreja do Evangelho Quadrangular, e você que está aqui esta noite, é tempo de relacionamento com Deus. É tempo que quando você acordar pela manhã, você não vai procurar um telefone, você vai procurar um quarto para orar. Você não vai procurar um aparelho para mexer, você vai pegar essa Bíblia cheirosa, maravilhosa, para ler o que Deus está falando ao teu coração. É tempo que você vai jejuar para sentir mais de Deus neste ano, para sentir mais da presença de Deus esse ano, para sentir mais a glória dele esse ano. Você vai priorizar a presença do Eterno. Vamos colocar ele em primeiro, vamos buscá-lo. Não vamos dizer que não vamos priorizá-lo, não. Vamos priorizar, porque aquilo que é primeiro tem que ser dado a ele, não a nós. Levante a sua mão, vamos orar.